Porque tudo isso que eu estou falando aí, tem gente que está dormindo, não está vendo. Lá em Romanos 13:11, rapidinho ele vai colocar ali para mim, coloca ali, Samuel. Romanos 13:11. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Já é hora, irmão, é tempo, as pessoas não estão percebendo isso. Nós falamos na Santa Ceia a respeito desse assunto, quando Jesus lá no Getsemane chamou os discípulos para a oração, e quando Jesus ia orar, os discípulos, ele voltava e encontrava os discípulos dormindo. Jesus não orou por eles, Jesus os acordou para que eles mesmos pudessem orar, dizendo: desperta, vigiai, vigiai e orai. O que é vigiar, pastor? Lembra da profissão lá do vigia? Qual é a primeira coisa que um vigia não pode fazer? Dormir, é o básico, né? E Jesus, em outras palavras, ali os discípulos representam a nós, irmão. Que Jesus vem e fala conosco, passa um tempo, a gente vai indo, vai deixando o sono tomar conta, daqui a pouco não está orando mais, porque eles deveriam, no lugar de estar dormindo, o que eles deveriam fazer? Está orando. Jesus não cobra isso deles? Olha, eu queria que vocês estivessem orando, vigiai e orai. Somos nós. Jesus vem e fala conosco, a gente acorda, não, porque eu vou orar, que esse ano eu vou fazer, porque esse ano vai acontecer, e daqui a pouco passa um tempo, a gente volta de novo. Aquele sono espiritual, para de orar, para de buscar Deus, mal lê a Bíblia, os cultos têm dificuldade de participar, e começa aquele sono, e aí Jesus vem e insiste: desperta, acorda de novo, vocês precisam acordar. E aí nós, falando a respeito disso, falamos de muita coisa aqui, não dá para voltar tudo, mas qual que é o perigo desse sono? É que quando você dormiu, você deixou de orar, você deixou de buscar Deus, você deixou de ter comunhão com Deus. E a Bíblia fala a respeito das 10 virgens, que é aquela parábola que Jesus fala, se não me engano, acho que é Mateus 25, que quando as 10 virgens dormem, né, cochilam, alguém grita assim: aí vem o esposo, sair ao encontro. 5 delas tinham azeite na sua lâmpada, 5 delas não tinham. E elas acordaram de última hora, pedindo para alguém dar: olha, dai do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. E as 5 sábias disseram: não tem como. Não, ide aos que vendem e comprai. Então tem gente que, ao invés de despertar para buscar, para comprar, para pagar o preço, porque tem coisa que não pode ser dada. Lembra lá do Getsemane, Jesus não orou pelos discípulos enquanto eles estavam dormindo, Jesus os acordou para que eles orassem. Isso tem que dizer alguma coisa para nós, isso tem um significado para nós. Jesus não os deixou adormecidos: ah, tadinha, olha que bonitinho, está dormindo tão bonito, não vou acordar o Pedro, não. Não, Pedro acorda, porque por mais que eu esteja orando, você precisa orar. E aí, voltando à parábola das 10 virgens, quando as loucas então vão comprar, já não tinha dado mais tempo, a porta se fechou. Então elas deveriam, ao invés de acordar para pedir, acordar para comprar, despertar para pagar o preço, despertar antes que o casamento acabe, antes que a família acabe, dizer: não, eu não vou deixar. Não vou ficar pedindo: alguém resolve o problema do meu casamento. Não, eu vou lá na igreja, eu vou orar, em nome de Jesus vai ser resolvido esse problema. Amém? Eu vou acordar antes de acabar e vou falar: eu vou fazer a campanha pela família, eu vou na igreja, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou comprar esse azeite para a lâmpada da minha casa não apagar. Porque tem gente que está aí hoje: alguém resolve o problema do meu filho, alguém resolve o problema da minha casa, alguém resolve o problema da minha família, e você diz: vem à igreja, aqui é o lugar de você resolver o problema. Mas não tem como resolver o problema sem antes pagar o preço. Ah, pastor, mas Jesus, ele já pagou todo o preço lá na cruz do Calvário, o preço que nós não podíamos pagar, porque o que nós temos que pagar, ele não pagou um centavo e não vai pagar, esse é nosso. Você tem que estar acordado, você tem que despertar. Diga glória a Deus. Vimos também uma outra parábola onde Jesus fala que foi plantado o trigo, boa semente, mas depois que se plantou a boa semente, a Bíblia fala que os homens foram dormir. E diz assim que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E fez o quê? E se retirou. Aí quando os homens acordam, chega o tempo em que aquilo cresce, né? Que foi semeado cresce. Quem que aparece lá no meio do trigo que foi plantado? O trigo foi plantado. Aparece o quê? O joio. Eles ficam confusos. Mas espera aí,
Nós não plantamos boa semente, não plantamos o trigo. De onde veio isso? E aí eles vão perguntar ao pai de família, que representa Deus, e o pai de família diz assim: o inimigo fez isso. E aí é o que eu digo, esse é o perigo do sono. Não basta plantar uma boa semente, irmão, se depois você for dormir. Ah, mas eu comecei bem, pastor. Ah, mas eu ensinei no caminho, aí onde eu falei que quantos pais, quantas mães, quantos maridos e esposos se surpreendem quando de repente vê o joio. Pastor, da onde meu filho tirou isso? Onde é que foi que ele aprendeu essas coisas? Nunca ensinei. De repente meu filho está lá envolvido com droga. De repente minha filha está lá grávida antes de casar. De repente está lá o meu marido envolvido com pornografia. Algum momento talvez você dormiu. Não adianta você plantar boa semente e dormir. A boa semente tem que estar sempre sendo regada e cuidada para que o inimigo não venha jogar o joio no meio do trigo. Amém, Jesus? Tudo isso é perigo de sono. E aí, sexta-feira eu falava aqui, eu estou só resumindo, tá, irmão? Muita coisa. Eu falo, olha, tem gente que perde. Você podia vir, podia anotar, podia marcar, podia meditar nisso. Porque além do que o pastor está falando, muito mais Deus vai falar no seu coração. E essas palavras têm solução para muita coisa. Talvez você está passando, eu estou passando. Nós não podemos deixar que a palavra se perca. Ah, pastor, por que o senhor volta aí nessas mensagens que o senhor falou há tantos domingos? Porque o pastor, ele faz isso. O pastor, ele é pregador. Aqui, ó. O pregador faz o quê? Ele põe o prego e faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o prego entrar. E eu estou batendo há tanto tempo e tem coração tão duro que o prego ainda não entrou. Tão duro. Sai daqui, ali fora já esqueceu tudo. Acorda, meu irmão. Isso aqui é segredo de vitória que Deus está nos dando. Amém, Jesus? Tem muita gente adormecida na fé. Sexta-feira, nós estávamos falando sobre Davi. A Bíblia diz que era costume dos reis irem para a guerra. E no tempo em que era costume dos reis irem para a guerra, o Davi ficou em Jerusalém no palácio e foi dormir. Irmão, aquilo custou caríssimo para ele. Naquele momento o diabo já tinha preparado o pecado, a tentação, e ele não conseguiu resistir. Ali acabou a família de Davi. Deus perdoou Davi? Perdoou. Ele morreu? Não morreu. Mas o que Deus falou aconteceu. A espada nunca mais vai sair da sua casa. Irmão, um irmão estuprou a irmã, o outro irmão matou o irmão, o próprio filho levantou-se contra ele, tomou as esposas dele. Davi teve que sair fugido do reinado. Enfim. Por que, pastor? Porque, meu irmão, os reis têm que se acostumar com a guerra. Nós estamos em tempo de guerra. O que te dá o luxo, meu irmão, de não orar? O que te pensa ou te faz pensar que você pode se dar o luxo de não estar na igreja, de não jejuar, de não buscar a Deus? Nós fazemos isso, irmão, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus fez de nós reis e sacerdotes, e reis precisam guerrear. Reis têm que se acostumar com a batalha. Deus te chamou, meu irmão, para ser rei. E o único motivo para você não estar guerreando, o único tempo que você não vai guerrear, vai ser o motivo, ou vai ser o tempo em que você estará no céu, recebendo a coroa, recebendo o galardão, ou porque aqui na terra você adormeceu. Porque a Bíblia é totalmente contra você pegar a tua espada e guardar na bainha, e dizer, está tudo bem. Será que está mesmo? Olha para a tua vida, olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para os seus parentes, olha para a tua vida financeira, para a saúde, veja os últimos acontecimentos. Está tudo tão maravilhoso assim para você se dar o luxo de ficar em casa dormindo? Está tudo tão perfeito assim para você se dar o luxo de abandonar a comunhão com Deus, a oração? É por isso que eu digo, quando alguém pergunta, por que você vem na igreja? Eu digo, porque eu preciso. Eu sou pastor, mas eu preciso. Eu não posso me dar o luxo, irmão. Mas na minha casa não está tudo perfeito. Na sua está? Quem tem problema aqui, levanta a mão. Ufa, achei que eu estava sozinho. Tinha uns irmãos que não levantou a mão. Eu já ia aí agora perguntar o segredo para você. Quem tem problema na família? Deixa eu ver.
Quem tem problema na vida financeira? Deixa eu levantar o pé para ver se ajuda. Quem tem problema? Tem problemas na saúde? Quem tem problema na saúde de alguém? Eu não entendo, irmão. Sabe, se as pessoas não estivessem dormindo, se as pessoas fossem, vou falar acordadas aqui de maneira espiritual, essa igreja aqui era para ter gente lá na rua hoje. Se as pessoas enxergassem a sua condição. Se as pessoas se despertassem o que está acontecendo. Só que, como eu dizia sexta-feira, aí você vai falar com o indivíduo dessa. Ai, pastor, minha vida está difícil, está complicado, está uma luta, tá não sei o quê. Ah, não aguento. Aí você fala, mas onde você estava domingo de manhã? Ah, pastor, eu estava dormindo até um pouquinho mais tarde, que eu estava cansado, né? Você pode? Amém, eu não posso. Eu sei que eu não posso. Mas tudo bem. Tem o culto das 18. Ah, pastor, para mim também não dá, que eu tenho que fazer janta, eu gosto de jantar mais cedo. Você pode? Amém, eu não posso. Eu não posso. Quem também não pode? Pastor, eu não posso. Ah, que bom saber, porque eu achei que só eu que não podia, eu não posso. Eu não posso deixar de estar aqui, eu não posso deixar de orar, eu não posso, irmão. Isso é para o meu próprio bem. Pastor, eu posso sim. O dia que o Davi achou que ele podia, você viu o que aconteceu. Amém, Jesus? Acorda, irmão. Acorda, porque o evangelho, viver com Jesus, não é opção, não, é mandamento. A vida com Deus de oração não é opção, não. Para quem quer realmente viver vida abundante, é mandamento. Amém, Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não é opção. Não está escrito lá 10 sugestões. É 10 o quê? É mandamento. Mas tem gente que trata como sugestão, né? Ah, quem sabe? Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Não. A coisa é muito mais séria. Nós temos que nos despertar. Diga glória a Deus. Vamos aqui para Mateus 1,18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido, de quem? Do Espírito Santo. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado, de novo, é de quem? Então olha que coisa aqui, eu estava meditando nessa palavra, e olha o que Deus falou comigo, porque eu não sei se é algo que já está no meu coração, e o Espírito Santo ele vai confirmando, mas eu confesso que eu nunca tinha reparado isso. Primeira coisa, não é porque você é justo que você está certo. Repete isso comigo, fala, não é porque eu sou justo que eu estou certo. Por quê, pastor? O José era justo, está escrito aqui nitidamente, sim ou não? Mas ele estava certo no que ele estava fazendo? Aquele ato dele, ele estava fazendo por ser justo. Como assim, pastor? Vamos lá. Ele estava desposado com Maria, noivo, né? Para se casar, mas ele não tinha tido contato com ela ainda. E ela parece grávida. É óbvio que aquilo deve ter gerado uma polêmica, vamos dizer assim. E José, como era justo, não gostava de escândalo, não gostava de polêmica, não gostava de coisa errada, não gostava de bagunça. Ele ia deixar Maria. Que maneira? Secretamente. Mas estava certo o que ele estava fazendo? Não. O que o senhor quer dizer isso? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Para você tomar cuidado, irmão. Toma muito cuidado. Porque até na sua justiça você pode falhar. Não é porque você é justo que você está sempre certo. Homens justos erram, viu? Homens justos erram. Não, pastor, porque eu jamais admiti uma coisa dessa, porque eu, pastor, a minha índole. Tá, cuidado, não se apoie na sua índole, se apoie na palavra de Deus. A tua justiça para Deus, a Bíblia fala que é como um pano de saco.
Tem gente que na sua própria justiça acha que está certo, mas está completamente o quê? Errado. Tendo em vista a vontade e o propósito de quem? De Deus. E às vezes, olha para o pastor, a tua justiça pode atrapalhar o propósito de Deus. O José, porque era justo, estava deixando Maria, mas aquilo ia atrapalhar um propósito de quem? De Deus. Cuidado, Eclesiastes é um versículo bem interessante, Eclesiastes 7,16. Coloca ali para mim, se tiver interesse, marca aí. Isso aqui é muito interessante. Olha o que a Bíblia diz ali. Não sejas demasiadamente o quê? Justo. Nem demasiadamente o quê? Sábio. Por quê? Porque te destruirias a ti mesmo? Como é que é, pastor? Exatamente. A justiça em demasia e até a sabedoria em exagero pode ser autodestrutiva. Você sabia disso? Pergunta para a maioria dos crentes que estão afastados da igreja, conhecedores da palavra. Grande parte deles, irmãos, não estão aqui junto conosco porque são justos demais. Você sabia disso? São justos demais. Já falei com pessoas que elas querem ser tão sábias que o seu excesso de sabedoria impediu o agir de Deus na vida dela. Tem gente que vai deixar de ser abençoado porque acha que sabe, que acha que é justo. Quer ver um exemplo rapidinho só para falar para você? Quando Naamã, a Bíblia fala, Naamã era um general sírio, né? Ele foi até o homem de Deus para ser curado. Quando ele chegou lá, acho que foi o Eliseu, eu sempre confundo Elias e Eliseu, mas foi o Eliseu. O Eliseu falou para ele assim, vai lá, mergulha 7 vezes aonde? No Rio Jordão, e você vai ficar purificado dessa lepra, não foi? Aí ele sai indignado. O que ele sai indignado? Ele fala assim, mas não é possível, não saiu nem para me receber, eu achei que ele ia vir, olha só, eu achei que ele ia vir, colocar a mão sobre a ferida, sobre o doente, e fazer oração e seria curado. O que ele pensava que tinha que ser daquele jeito? Não sei, porque alguém ensinou ele aquilo, ele já viu aquilo acontecer alguma vez. E aí, pelo que ele sabia, quase que ele perde a bênção, por causa do que ele sabia, porque Deus estava fazendo de uma maneira diferente. E ele ia saindo embora, não tem lá os outros rios, Abana, Farfar, rios muito mais limpos. Aí tem que ser no Jordão, pois é, o que ele sabia quase impede ele de ser abençoado. Tem gente que não está na igreja hoje porque é muito justo. Já falei com pessoas, fulano, mas poxa vida, você conheceu Jesus, conheceu o Evangelho? Não, mas vi muita coisa errada na igreja. Não, mas não dá porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo, porque eu vejo aquilo outro. Pois é, o excesso de justiça tem te autodestruído. A Bíblia, acho que é a Bíblia NVI, coloca para mim a Bíblia NVI. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente o quê? Sábio. Por que destruir a você mesmo? Tem gente que Deus não consegue abençoar, ela sai do plano de Deus pelo seu excesso de sabedoria ou justiça. Eu já vi pessoas que não conseguem escutar uma pregação, tá certo. A gente tem que procurar cada vez melhorar mais, mas tem gente que não consegue escutar uma pregação porque o irmãozinho que está pregando às vezes fala uma palavra errada. Já vi gente sair indignado, não conseguir pegar a revelação que está sendo dada por Deus porque está prestando mais atenção na gramática, na locução do irmãozinho que está pregando. E atrapalha, e sai do plano de Deus. Às vezes Deus estava falando tremendamente ali. Falo para você que quantas vezes eu já falou comigo e Deus chorar. Lembra a igrejinha que eu fui lá em Ilha Solteira, Igreja da Graça Nossa, ela era quase do tamanho desse altar aqui, ó. E o irmãozinho estava pregando lá, porque nós vinha, nós vai, nós fumo. Nós fumo. E nós vemos, irmão, do jeitinho dele lá, mas Deus falava tremendamente. Não estou falando que isso é justificativo para a gente não melhorar, porque a gente tem que procurar melhorar. Mas ninguém é perfeito, você vai ver erros aqui em mim. Amém, Jesus? Mas do jeitinho dele pregando, porque nós vinha, nós vai, nós fomos, e isso e aquilo. E olha, nunca esqueça daquele culto, lembro como se fosse hoje. Pregando lá.
Não tinha instrumento, não tinha nada, só ele, sem microfone, sem nada. Como que Deus falou comigo naquela reunião? Lembro até hoje. Aí eu lembro um dia que eu voltei lá em Ilha Solteira para pregar com um pastor, e eu contei isso para o povo lá. Eu lembro dessa igreja aqui, primeira vez que eu vim, ela era do tamanhozinho desse altar aqui, ó. E tinha um irmãozinho aqui pregando, nós vinha, nós vai e tal. E olha a igreja abençoada que está hoje, diga glória a Deus. Amém, Jesus? Então cuidado. O José, porque ele era justo, não queria infamar, mas o que ele estava fazendo estava certo? Não estava. Cuidado, viu? Não, porque eu sou justo, eu não aceito uma coisa dessa. Calma, meu irmão. Às vezes você precisa olhar para a palavra, não para a sua justiça. Porque a justiça do homem, ela não opera, a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente. Então deixa de olhar para a tua justiça, porque com a tua justiça você pode sair do plano de Deus. Vamos voltar lá então, no versículo 19, né? E o José, seu marido, como era justo, não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. Olha o versículo 20 agora. E projetando ele isso, eis que em sonho, um anjo lhe... Que coisa que eu vi aqui, irmão, que eu nunca tinha visto. Ó, eu estou falando errado, você não vai ficar bravo não, né? Tem o professor de português aqui. Vamos lá. Então, olha o que eu não tinha visto aqui. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu. O anjo apareceu para ele aonde? Você está sonhando é porque você está fazendo o quê? Olha só, ele estava fazendo um projeto, e o que Deus mostrou aqui, dentro do que Deus tem falado conosco, é que esse projeto era o projeto de alguém que estava o quê? Dormindo. Irmão, cuidado. Deus é tremendo. Olha, cada revelação que Deus nos dá, que não é à toa. Porque pode ser que o que você está projetando não é de alguém que está acordado, não é de alguém que está vigilante. Pode ser que o que você está projetando é coisa de justiça sua, é coisa de projeto seu, e você está o quê? Dormindo. O José achou que ele estava certinho. Não, uma coisa é você ser justo, outra coisa é você estar certo. Como assim, pastor? Às vezes você está se baseando na sua justiça e não está se baseando na palavra. E eu vou te mostrar já já. Que esse foi o erro de José. Ele estava se baseando na sua justiça, mas ele esqueceu do quê? Da palavra. Irmão, cuidado. Será que todos os seus projetos são de acordo com a palavra? São projetos de Deus? Ou são coisas da sua própria justiça? Não, pastor, porque eu vou fazer isso, porque eu não acho justo eu estar nessa situação que eu estou, mas esse ano de 2025, eu vou fazer isso porque, pastor, olha, isso é injusto para mim, tá? Você está fazendo algo na sua indignação, na sua justiça, na sua sabedoria ou na palavra? Não, porque eu vou embora dessa cidade, porque eu vou largar essa Maria, não sei se a Maria é a empresa, não sei se a Maria é o casamento, eu não sei o que é a Maria que você está querendo largar aí. Porque eu vou largar isso, porque pastor, olha, na minha sabedoria era para eu estar muito maior, melhor, na minha justiça era para eu estar isso, aquilo. Será? Será que você não vai quebrar a cara? Eu lembro de um rapaz que na sua justiça, ele chegou assim para a esposa, para a família, e falou: o negócio é o seguinte, nós vamos embora dessa cidade. Não, porque essa cidade pequena aqui não dá futuro para ninguém, que esse povo aqui é tudo atrasado, que esse povo é não sei o quê, e tal, e tal. A sorte que a esposa é uma mulher de Deus, era uma Maria da vida, e ela tinha o Espírito Santo. Ela falou assim: não, nós não vamos. Não, porque nós vamos, que apareceu uma proposta para morar numa fazenda, lá não sei onde, em Goiás, e tal. Ela falou: primeira coisa, nós vamos poder ir na igreja? Não sei se vai dar, porque a cidade mais próxima fica não sei quantos quilômetros, não sei nem se tem igreja lá, estrada de terra, não sei o quê. Mas nós temos que pensar que isso não é justo que nós estamos vivendo aqui, nós temos que pensar, senão nós temos que pensar primeiro nas coisas de Deus. Primeiro em Deus. Vai dar para ir para a igreja? Nós temos um ministério na nossa igreja, nós temos um chamado, como é que vai ficar? Não, mas isso aí, não, primeiro a gente tem que pensar na família, não, primeiro Deus.
E ele, porque nós vamos, porque nós vamos, porque nós vamos. Aí vieram conversar comigo. Pastor, o negócio é o seguinte, queria conversar com o senhor porque está assim, assim, assim. Queria saber se você tem uma palavra. Aí vieram falar comigo. Aí ele falou, porque pastor, porque eu tenho projetos. Olha lá, estava projetando, né? E projetando, porque eu tenho projeto, porque não sei o que, a gente tem que querer melhorar, a gente tem que sair dessa vida, tem que sair dessa situação, que isso, que aquilo, que bem, bababá. E eu só escutando, tá bom. Eu falei, agora eu quero ouvir a senhora. Pastor, tudo que está falando aí é muito bom. Mas a primeira coisa que eu falei para ele, Deus está nisso? Primeira coisa, é a vontade de Deus? Porque eu creio que Deus que nos abençoa lá, nos abençoa nessa cidadezinha pequenininha, nos abençoa numa aldeia, nos abençoa no meio do mato. Primeira coisa que me incomoda, pastor, ele não falou para o senhor lá, não sei quantos quilômetros da cidade, nós não vamos poder ir na igreja, não vai poder fazer isso, eu tenho um ministério e vai deixar e não sei o que. Pastor, resumindo, eu não vou. Eu olhei para ele e falei assim, ela está certa? Não, pastor, porque eu não sei o que. Eu falei, olha, ela está correta. O seu projeto aí não está incluindo o projeto de Deus. Você pode se dar mal. Enfim, vou resumir a história. Não foram, mas ele conseguiu influenciar um outro lá, que foi. Deixou a igreja, deixou tudo, foram para lá. Pegou família e foi. Sem nem saber direito o que era. Chegou lá, irmãos, não era nada daquilo. Comeram o pão que o diabo amassou. Mas sofreram. E tiveram que pedir socorro para conseguir voltar. E voltaram. Mas depois de muito sofrimento. Por quê? Porque tem gente, meu irmão, que projeta as coisas dormindo. O que é projetar as coisas dormindo, pastor? É projetar as coisas fora da palavra. Levando em conta a sua justiça, sua sabedoria. Mas cuidado. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruiria a ti mesmo. Porque a tua justiça, ela pode te separar do plano de Deus. A tua sabedoria, a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Ela pode te separar de um plano de Deus, onde parece controverso, parece estranho, que você não está entendendo, mas que o Espírito Santo está ali. Está entendendo, sim ou não? E se você se apoia só na sua justiça, na sua sabedoria, muitas vezes você vai sair do plano do Espírito Santo, porque o plano do Espírito Santo você não vai entender na hora. Mas fala para o irmão do seu lado, mas você vai entender depois. Fala, não seja demasiadamente justo. Ixi, difícil de falar essa palavra, né? Fala assim para ele, então, seja justo demais, pronto. Nem sabe demais. O que eu vi demasiadamente não saiu. Amém? Porque senão, meu irmão, você pode sair do plano de Deus pelo teu excesso de justiça. Quantas pessoas, repito, vão ficar fora da igreja e vão ficar fora do céu, porque são justas demais. São sábias demais. Não, porque vi muita coisa errada, pastor, naquela igreja, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque não dá, porque as pessoas estão pregando errado. De vez em quando aparece um aqui. Não, porque os pastores estão pregando errado, porque os pastores têm que pregar isso, têm que pregar aquilo. Pergunta para ele, para quem que ele está pregando? Não prega para ninguém, fica dando pitaco no que os outros estão pregando. Vai pregar então, você acha que tem que pregar? Pega o microfone, pega uma caixa de som, vai lá para o meio da praça e prega. Liga o celular aí, hoje a internet, não precisa de ninguém te aprovar, você vai lá e prega. Sim ou não? Mas não, é justo demais. É sábio demais. Cuidado, irmão. Cuidado, que isso pode separar você do plano de Deus. E quem é que estava nesse plano? Vamos lá. Versículo 20. Projetando ele isso, eis que em sonho. Deus teve que falar com ele em sonho, por quê? Por que Deus teve que falar com ele em sonho? Porque estava dormindo, foi o único jeito. Está entendendo, sim ou não? Ele estava dormindo. E aí diz assim, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é de quem? Filho, não vai pela tua justiça, você vai perder a tua bênção. Você não está entendendo que quem está dirigindo tudo é quem? O Espírito Santo.
Você vai perder a bênção. Quem está ali é Jesus e é de quem? Do Espírito Santo. É a igreja, irmão. Tem gente deixando a igreja porque é demasiadamente justo. Mas quem é que está aqui? Com todas as falhas, erros, com um monte de coisa. Quem é que está aqui? O Espírito Santo, irmão. Ainda que não haja perfeição, mas o Espírito Santo está aqui. Que tem gente deixando a igreja porque é demasiadamente justo. Por que está fazendo isso? Porque está dormindo. Está dormindo e faz os seus projetos e planos, não percebe que está adormecido. Tem que Deus, num sonho, falar com essa pessoa para ela despertar. Que está deixando a igreja, está deixando a noiva, porque a Maria ela era o que de José? Noiva, né? Está deixando a noiva porque ele é demasiadamente justo. Sabe? Porque lá tem muita coisa. Não, porque não está certo. Cuidado, irmão, porque o Espírito Santo estava na vida de Maria. Ele não ia deixar só Maria, ele ia deixar o Espírito Santo, o plano de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É forte isso ou não é? Olha o que diz o versículo seguinte agora. É o seguinte. 21. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o que José estava para perder, né? Para atrapalhar. 22. Olha agora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus. O que o anjo falou para José no sonho? Ele falou da palavra, da profecia. Ô José, você está se apoiando na sua justiça, só que você está esquecendo a palavra. Tudo isso está acontecendo dentro da palavra. Nada disso saiu da palavra, é para se cumprir a palavra. Então, irmão, ainda que você na tua justiça não esteja entendendo, na tua sabedoria você não esteja entendendo, fica com a palavra. Pastor, está estranho para mim, mas a palavra está certa, então fica com a palavra. Amém, Jesus? Para mim, pastor, não faz sentido, para mim não é justo, mas para a palavra é. Então fica com a palavra, abandona a sua justiça. Amém? Abandona a sua justiça, mas não abandona a palavra. O José ia abandonar Maria para não abandonar a sua justiça. Deus teve que falar com ele. Quando Deus falou com ele, ele abandonou a sua justiça e ficou com Maria. Porque o que estava acontecendo com ela era cumprimento do quê? Da palavra. Por isso, irmão, olha só, se o José tivesse visto a palavra, talvez ele teria ficado, entendido. A palavra tem que ser ensinada para ele, a palavra tem que ser pregada no sonho para ele despertar. Estou pregando para você aqui hoje. Talvez você está projetando, você não está levando em conta a palavra, você está levando em conta só a sua justiça, só a sua sabedoria, só o seu plano. Fica com a palavra. Quando o anjo no sonho prega a palavra para ele, fala, José, tudo que está acontecendo é para cumprir a palavra. Olha o que acontece. Versículo 24. E José o quê? E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor o quê? Lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Glória a Deus por isso. Quando você acorda do sono, você começa a obedecer a palavra. Você larga a sua justiça de lado, você larga a sua sabedoria de lado e você fica na palavra. Pastor, mas não está justo. Agora eu quero falar com você que é homem de Deus. Você, mulher de Deus. Que às vezes não está justo para você a situação. Porque eu imagino que José passou também. Por outro lado, eu imagino que não foi fácil. O que foi falado de José, o que José teve que enfrentar, os comentários, os olhares, sim ou não? Ah lá, nem casou ainda, está grávida. E o bobão está com ela lá. Ficou com ela, sim ou não? Você imagina, sim ou não? Vamos dizer assim, imagina assim, se isso acontecesse aqui na nossa cidade. Que tivesse lá um casal noivo, certo? Não fossem virgens, tá? E de repente a menina aparecesse grávida. Você acha que você ia ficar sabendo? Só uma pergunta. Morando aqui. Você acha que você ia ficar sabendo? Eu acho que sim. Você acha? Então vamos lá, baseando em fatos reais. Baseado em fatos reais. Você acha que naquela cidade todo mundo ficou sabendo?
Claro que ficou, irmão. Você imagina o que José passou? Irmão, não foi fácil, então eu quero falar com você, homem de Deus, mulher de Deus que está enfrentando um constrangimento, humilhação, dificuldade, porque para não deixar o plano de Deus, para não deixar a palavra, aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, em nome de Jesus. Porque vale a pena você não abandonar a palavra, não abandonar o plano de Deus. Às vezes nós vamos passar humilhação. Às vezes você vai sofrer. Comentários, olhares. Lá no caso de José, assim, ah lá, já está grávida. E ele continua com ela. No seu caso, às vezes vai ser assim, ah lá, vai tanto para a igreja, a vida que está levando. Ah lá, não larga da igreja, mas olha que miséria que está. Ah lá, não larga dela, ó, todo dia está no culto. Todo dia está lá com a igreja. E olha a família do jeito que está. Olha lá, o marido só vive traindo. Aguenta firme, homem de Deus. Aguenta firme, mulher de Deus. Deus vai te honrar. Fica com a palavra. Fica com a Maria. O que estava sendo gerado na Maria? Era de quem? Do Espírito Santo. Fica, meu irmão, fica. Fica. A sua Maria, às vezes, é seu casamento, que pela tua justiça já teria abandonado, mas pela palavra Deus mandou você ficar. Vou repetir, às vezes a sua Maria é o teu casamento, que pela tua justiça você já teria abandonado, mas pela palavra Deus mandou você ficar. E tem muita gente que diz que você é besta, que você é bobo, que você é trouxa. Fica, meu irmão, não se importa não. Às vezes a tua Maria é teu filho, que pela tua justiça já tinha colocado ele para fora de casa, mas pela palavra você tem insistido, tem orado, tem clamado. Fica, que Deus vai te honrar. Fica com essa Maria, que Deus vai lhe honrar. Às vezes a tua Maria é a tua fidelidade com Deus, você é dizimista, ofertante, tem gente zombando de você. Porque você fica, você tem cumprido a palavra, irmão, não projeta outra coisa não. Acorda hoje e assume o que Deus falou com você. Quando José despertou daquele sono, a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Ele assumiu ela. Vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, vou passar o que eu tiver que passar, porque eu sei que isso é plano de quem? De Deus. Eu estava dormindo. Meu plano não era o plano de Deus. Eu adormeci, estava querendo abandonar aquilo que é o plano de Deus. Não, acordou, despertou, ele assumiu a Maria. Se eu vou ficar, aconteça o que acontecer, porque eu entendi que isso aqui é plano de quem? De Deus. Diga glória a Deus. Não fica na tua própria justiça, fica na palavra. E aguenta, talvez a humilhação está grande, os comentários, os olhares, e aquela coisinha, chocarrice. Está lá, não sai da igreja lá, está com a igreja lá, né? Mas a vida não muda. Fica firme, irmão, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai ver que aquilo que acontecia na sua vida, que aquilo que você insistiu, que você lutou, era plano de quem? De Deus. Todo mundo vai ver. Em nome de Jesus. Eu falo por experiência própria, tá? Não estou falando para você de ouvir falar, não. Muita coisa na minha vida, pela minha justiça eu teria deixado. Se fosse pela minha justiça eu já teria abandonado. Não é justo, Deus. Quantas vezes eu falei, Deus não é justo eu pregando a palavra passar por isso. Deus não é justo, Senhor, eu ter que ouvir isso, eu ter que passar por essas coisas. Mas Deus me lembrava, isso é obra do Espírito Santo. Não deixe, não abandona, fica firme. E todas as vezes, meu irmão, eu tenho visto Deus honrar. Eu tenho visto Deus abençoar. E vou ver mais vezes, e vou ver na sua vida também. Diga glória a Deus. Ele continua dizendo, e José, despertando do sono, fez como o Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. 25, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Quem é Jesus, pastor? João 10:10, vida e vida com abundância. Meu irmão, está chegando. O que está sendo gerado é do Espírito Santo. Aquela vida abundante que Deus prometeu para mim e para você. Aguenta firme, rapidinho. Eu só quero ler aqui para você, rapidinho. João capítulo 13, verso 7. Nós já vamos encerrar já. João 13, 7. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, essa palavra é de Deus, viu? Essa palavra é de Deus. Ó, você não está sonhando, não.
mas tem gente que está dormindo. Se não estou falando aqui para você, não é um anjo que está aparecendo um sonho, mas tem gente que está dormindo. E Deus está falando para você, olha, você não está entendendo, você está olhando para a tua justiça e está esquecendo da palavra. Não deixa não, não abandona. Por quê? E respondeu Jesus e disse, como que eu gosto, como que eu amo esse versículo aqui, ó. O que eu faço agora não sabes tu, agora, mas tu o saberás depois. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém. Bíblia NVI, muda para mim. Diz assim, ó. E Jesus respondeu, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Fica firme, meu irmão. Podem estar zombando de você, podem estar te humilhando, porque você decidiu ficar com aquilo que é do Espírito Santo, com aquilo que é da palavra de Deus e abandonar a tua própria justiça. Irmão, não se baseia no seu próprio entendimento, não. Fica com a palavra que Deus vai te honrar. Você pode não entender agora o que está acontecendo, mas você vai entender depois. Que aquilo tem um propósito muito maior que você pode imaginar. Romanos 8:28 diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus está fazendo agora pode ser que você não esteja entendendo, mas você vai entender depois. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus por essa palavra.